Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, todos os inscritos no meu canal, que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos vocês. Mais uma vez eu sou grata ao nosso Deus por todas as bênçãos alcançadas na minha vida, na vida da minha família e na vida de todos os inscritos, porque eu tenho plena certeza que todos são abençoados, porque quem serve a um Deus tão grande como o nosso, que criou os céus, a terra, o universo e tudo quanto nele existe, não temos dúvida, né, que nós somos abençoados por esse Pai lindo e maravilhoso que se chama Deus. Queridos e amados irmãos, neste momento nós iremos fazer a leitura de mais um verso da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós estamos nesse período focando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, um versículo por cada capítulo, e assim nós vamos fazendo conforme o Espírito Santo de Deus nos orienta, e o nome de Deus é louvado, glorificado, e nós somos edificados, alimentados pela poderosa palavra de Deus, que é porção dos céus. Neste dia nós iremos ler no capítulo de número 1, o capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreveu João, e somente o verso de número 29, que assim está escrito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilha, graças a Deus. Título: Só Jesus Cristo tem o poder para perdoar pecados. Graças a Deus. Gratidão a Deus mais uma vez pela vida de todos os inscritos. Gratidão a Deus pelo grande amor dele para com todos nós, por nós termos sido alcançados por este grande amor, por esta maravilha, né, que nós fomos alcançados, que é o grande amor de Deus. E desta feita nós iremos refletir um pouquinho sobre este verso, né, 29, quando assim escreveu o evangelista dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos e amados irmãos, a palavra mundo, ela tem sentido duplo, né? Nós sabemos que quando fala mundo, está se referindo a todo o universo, o qual nossos olhos físicos não temos a condição de observá-lo todo ao mesmo tempo, mas isso é geograficamente. Mas quando fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já está se referindo mundo aqui também no sentido sistema, o sistema, né, que também representa todo o mundo, o sistema pelo qual o povo, a humanidade é regida. E para tirar o pecado de toda a humanidade que habita este universo, este planeta habitável chamado Terra, porque não existe somente o planeta Terra, nós sabemos que existe mais 9, são 9, né? Os planetas, os conhecidos, porque existem outros na galáxia, mas os conhecidos são apenas 9. Podemos citar o nome de alguns, não de todos: Terra, Marte, Plutão, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e assim vai, né? São os planetas que estão aí no universo, né? Mas
Aqui nós estamos referindo ao pecado. Esse versículo ele foi escrito referindo ao pecado do mundo. E quem são os pecadores do mundo? Os pecadores sou eu, sou você, somos nós. Porque fomos criados pelas mãos do Todo-Poderoso para termos uma vida eterna. Deus os criou, o primeiro casal, Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden, fez uma aliança com eles, mas por um momento eles deixaram de vigiar e quebraram a aliança. Mas Deus, com o seu grande amor que tem para comigo e com todos nós, ele providenciou o Cordeiro para apagar todos os pecados do mundo. E o que é pecado, irmã Zenaide? Pecado, meus queridos, é tudo aquilo que nos separa de Deus. Tudo que separa o homem e a mulher de Deus, que leva o homem, que leva a mulher, o jovem, o adolescente, só a criança até os 6 anos, que ainda não tem, 7 anos, não tem o uso da razão, né? Ainda são considerados inocentes, mas a partir dos 8, 9 anos, aí agora já entende, já tem o discernimento, que é certo, o que é errado. E a partir do momento que o ser humano tem o discernimento, ou melhor, sabe separar o errado do certo, ele está sujeito a cair em pecado, que foi o que aconteceu com nosso irmão Adão, né? O nosso irmão Adão, nosso pai, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eles caíram no pecado quando desobedeceram a palavra de Deus. Então, pecado também significa errar o alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é os céus. O nosso alvo é os céus. Esse é o nosso alvo. Então, pecado é somente isso. É errar o alvo, tudo que nos separa de Deus, tudo que nos leva para distante de Deus. Isto significa pecado. Não é necessário, mas, assim, esclarecer quais são os atos que diante de Deus é pecado, diante dos olhos de Deus é pecado. Sabemos assim resumidamente. Então, tudo que nos separa de Deus, tudo que contraria a palavra de Deus, tudo que nos faz errar o alvo, ou seja, o caminho para o céu, se chama pecado. Mas, como nós temos um Deus amoroso, bondoso, criador, que rege todo o universo, toda a terra, ele, com o grande amor que ele tem para com a humanidade, ele providenciou o escape para apagar esta mancha que se chama pecado. E o escape que ele planejou, que ele trouxe a esta terra, a este mundo, chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos tempos. Isso está escrito no livro do Apocalipse. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos tempos. E é Apocalipse 13, verso de número 8, a última parte. Você pode conferir aí na sua Bíblia que Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Para quê? Para que eu e você, nós temos o direito de alcançar de Deus o perdão dos nossos pecados e nos aproximarmos de Deus. Aleluias! Olha que maravilha, que grande amor, que providência. Esse Deus é o Deus da providência, meus queridos. Você, querido irmão, irmã, amiga, que está passando pela primeira vez nesse canal,
por favor, permaneça até o final. Deus ainda tem o complemento desta palavra para o meu coração e para o seu coração. E eu já peço a você, por favor, por gentileza, se ainda não se inscreveu, inscreva-se e vamos juntos, de mãos dadas, levar esta palavra a mais corações, corações sedentos, muitas vidas que estão vivendo um momento de aflição, um momento de dúvida, um momento de angústia, que tem muitas vezes andado por caminhos errantes, caminhos que não agradam a Deus, práticas que não agradam a Deus, e aí se sente culpados, se sente uma vida sem sentido. Mas neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, eu te apresento a solução para você. Eu levo para você o Cordeiro de Deus que tira os pecados ou o pecado do mundo. E esse Cordeiro chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo Nazareno é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Aleluias! Basta tão somente você abrir o seu coração, aproximar-se dele, e ele está pronto para tornar de você uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. Graças a Deus, faça isso, não custa nada. Basta tão somente você abrir o seu coração, porque ele tem poder, prazer e quer fazer isso por você hoje, perdoar todos os seus pecados. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ou seja, aquele que veio anunciando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu livro, no capítulo de número 53, até dos versos 1 ao 12, ele diz, ele narra, está descrito lá, tudo quanto Jesus passou, tudo, para que eu e você pudéssemos receber de Deus o perdão dos nossos pecados. Sabe o que ele passou? Ele passou tudo que eu e você não temos a capacidade de passar. Não tínhamos e não temos a capacidade de suportar. Eu sugiro a você, eu gosto de incentivar você a ler a Bíblia Sagrada, porque ele é o livro santo que nos conduz aos céus. E o Isaías, ele escreveu, né, no capítulo 53, os versos 1 ao 12, ele diz que ele tomou sobre si, né, sobre as suas costas, todas as nossas enfermidades, todo o seu corpo, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, que ele foi moído, ele foi castigado. Então, tudo que nós não tínhamos e não temos a capacidade de suportar, Jesus Cristo suportou. Isto, Isaías, o profeta Isaías, usado por Deus, escreveu isso 700 anos, olha, 7 séculos, hein? 700 anos antes de Jesus Cristo vir a essa terra, antes dele ser gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. E esse fato está narrado, está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo de número 1. Leia também e você confirmará esta obra que eu estou, do Espírito Santo, que eu estou citando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 1, que Jesus Cristo ele foi gerado no ventre da jovem Maria, da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Então, olha que maravilha, que obra linda e maravilhosa. O Senhor usou o profeta Isaías para profetizar, para comunicar ao povo de Israel naquela época. Com licença. Que Deus mandaria o Cordeiro para suportar tudo quanto
nós não temos a capacidade de suportar para apagar os nossos pecados. Graças a Deus, esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso. Vale a pena servir este Deus. Experimente. Se você ainda não experimentou, experimente o quanto é gostoso, maravilhoso, precioso, valioso servir a este Deus. Aleluias, graças a Deus, queridos e amados irmãos. E para culminar, ou seja, para concluir esta grande obra de tirar os pecados do mundo, o Cordeiro morto, para poder tirar todos os pecados do mundo, esta obra foi concluída lá na cruz do Calvário. Nós encontramos esse fato escrito nesse mesmo evangelho, né? Evangelho de João, dos versículos 19 a 20, onde assim nos mostra a crucificação de Jesus, a morte de Jesus na cruz, mas graças a Deus, ele não ficou na cruz. Ele ficou na cruz por poucas horas, mas depois ele foi sepultado. Quem foi que encarregou ao sepultamento de Jesus? Quem encarregou ao sepultamento de Jesus, que providenciou todas as coisas necessárias para fazer um sepultamento digno para Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho de Maria, a qual foi escolhida pelo Espírito Santo de Deus para ser mãe do nosso Salvador, foi um senador chamado José de Arimateia. O José de Arimateia, ele era um discípulo oculto de Jesus. Por ele ser uma grande autoridade, ele não quis publicar que era um discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo de Jesus, o José de Arimateia. O Nicodemos também era um discípulo oculto de Jesus, e o Nicodemos era doutor da lei. Olha, tinha pessoas da alta elite, da alta classe, que servia a Jesus. Então, eu quero te convidar também a se render a esse Jesus. Não olhe para a sua posição, não olhe para nada, olhe tão somente para o grande amor, bondade, grandeza e o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, amado ouvinte, irmão, querido, você que chegou agora, somente Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados. Não há outro, não há outra que tenha o poder de perdoar pecados. Nem a própria mãe de Jesus, ela não tem poder de perdoar pecados. A mãe de Jesus, ela foi uma privilegiada, uma jovem privilegiada, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, o Salvador do mundo, o Cordeiro que foi imolado desde a fundação dos séculos do mundo, né, para tirar os pecados do mundo. E quem escreveu essa frase foi o João Batista, né, que foi aquele que foi enviado por Deus. O João Batista era primo de Jesus. Ele foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus vir trazer as boas novas. Graças a Deus. E quando então João Batista estava ali pregando para aquela multidão no deserto, ele apresentou para aquela multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você? Já fez uma aliança com esse Cordeiro? Você já fez uma aliança com Jesus Cristo? Se você não fez, hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia aceitável. Eu quero dizer para você, não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você tem praticado, não importa onde você tem entrado, saído, não importa. Isso para Deus ele não interessa. O interesse, a vontade de Deus é que você se aceite a Ele, o Filho dele, Jesus Cristo, como Salvador da sua alma. E a partir do momento que você
a aceitar Jesus, o Cordeiro morto, que foi imolado desde a fundação do século, mas não está mais morto, tá? Ele não está mais morto, ele está vivo nos céus, de pé, à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Intercedendo como, irmã Zenaide, dizendo: Deus, papai, tenha misericórdia do José, tenha misericórdia da Júlia, tenha misericórdia do Joaquim, da Isabel, da Rita. Deus, tenha, papai, tenha misericórdia de toda a humanidade. Resgata todos eles, pai. Eu paguei o preço, pai. Eu paguei o preço pela alma, pela salvação de todos eles, pai. Resgata. Esta é a intercessão de Jesus, à destra de Deus, lá nos céus. Também só existe um único intercessor, viu, amado? Não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia, mas se não tem, leia que você vai encontrar. Salvo engano, aos Hebreus, no Novo Testamento, mas no final, lá nas epístolas. Não vou falar o capítulo nem o livro agora para não, mas está escrito que só Jesus Cristo é o único intercessor que está à destra de Deus, intercede por mim e por você e toda a humanidade. Então, para que os seus pecados, não importa, não nos interessa, também não interessa a Deus. O que Ele requer é somente que você se renda a Ele e aceita Ele como Salvador da sua vida. E Ele fará de você uma nova criatura, um novo homem, e uma nova mulher. Assim como Ele fez com Nicodemos, que está escrito a história de Nicodemos neste mesmo evangelho, no capítulo de número 3 e o verso de número 3, que nós já comentamos. Quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite para aprender dele, sendo ele um doutor da lei, um mestre, e Jesus falou para ele: Ei, Nicodemos, você é doutor, você é mestre, você é rico, você é juiz, mas você tem uma necessidade. É necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. E esse nascimento não é que você vai entrar novamente no ventre da sua mãe. Você necessita nascer da água e do Espírito. E esse nascimento, meus queridos, ele se dá, ele acontece no momento que nós nos rendemos aos pés do nosso Mestre e declaramos: Senhor, eu aceito a Ti como Senhor e Salvador da minha alma. E a partir desse momento, você se torna uma nova criatura e o seu nome é escrito lá nos céus, no livro da vida, com caneta de ouro. E você, assim, perseverando até o fim, você receberá a coroa da vitória, que já está preparada desde a fundação dos tempos, lá nos céus, para entregar aos vencedores. E neste dia, eu convido você a ser um vencedor. Aceita Jesus como Salvador da sua alma, assim como eu fiz há muitos anos atrás, como Nicodemos fez também. E essa pessoa da sua casa, esse seu vizinho, esse morador da sua rua, esse seu amigo, essa sua amiga, sua esposa, seu filho, sua filha, faça hoje essa decisão, que é a melhor e maior decisão da sua alma. Aceita este Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Maria por obra do Espírito Santo, e Ele apagará todos os seus pecados. E escreveu o profeta Isaías que Ele lança no mar do esquecimento. Então faça isso agora e você se tornará uma pessoa conhecida lá nos céus. Você já é conhecido aqui na terra, mas a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus Cristo e o aceitamos como Salvador da nossa alma, o nosso nome é escrito no livro da vida e nós passamos a ser conhecidos não somente na terra, mas também passamos a ser conhecidos no céu. Amém? Faça isso agora, é muito simples, aí mesmo onde você está. Aceita Jesus Cristo, procura uma igreja evangélica, vai congregar, declara para o pastor:
para a pastora, para o obreiro, que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador e está disposto a congregar e a fazer parte da igreja do Senhor, que muito breve, irá morar nos céus. Amém? Ore comigo. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Deus, eu louvo a Ti e te agradeço, Senhor, por toda a Tua benevolência, Senhor. Agradeço a Ti, meu Deus, pela Tua palavra que nos alcançou. Agradeço a Ti, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Meu Deus, muito obrigada por tudo quanto, Deus, Ele suportou, passou, meu Deus, por amor a mim, por amor do Teu Filho, que nesta hora está se rendendo a Ti, aceitando a Ti, meu Deus, como Salvador. Meu Deus, meu muito obrigada. E agora, Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que escreva o nome, meu Deus, desse meu irmão, desta minha irmã, da Maria, do José, do Pedro, do Joaquim, da Rita, da Isabel. Meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um deles, Pai, cada uma delas, Deus, que nesse momento fizeram, meu Deus amado, ó Senhor, uma aliança contigo. E eu te peço, Deus, que escreva o nome de cada um deles no livro da vida e que nunca sejam apagados, mas que o Senhor os ajude a perseverar firmes até o fim, para que naquele grande dia eles recebam a coroa da vitória e nós possamos chegar juntos nos céus, cantando o hino da vitória e dizendo: só o Senhor é Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos continuar firmes na presença de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, como nos aconselha o salmista Davi no Salmo de número 1. E a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Meu muito obrigada. Volto a relembrar. Se não é inscrito, se inscreva, deixe os seus comentários, se achar por bem, diz de onde está falando, aperta as notificações, deixe o joinha para o YouTube poder enviar para mais pessoas. E ainda faço um convite a você, de Santa Maria da Vitória, cidades circunvizinhas, neste domingo, dia 27 de abril. Olha, o último domingo do mês, hein? Eu tenho um convite especial para você. Na Igreja Cruzada Cristã Pentecostal Sede, na rua 2 de Julho, onde o pastor local e do campo é pastor José Nilson Alves do Nascimento. Nós teremos um grande culto de missões, onde a palavra de Deus será pregada pela diaconisa Idamira, mulher de Deus, hein? Idamira é mulher de Deus, assim como eu e você. E a diaconisa Ruth Cavalcante, a digníssima esposa do pastor José Nilson. E os jovens Milka e William, jovens da nossa igreja, estarão louvando e adorando o nome santo do Senhor. E a glória é de Deus e a vitória é nossa. Vai lá, eu estarei lá e espero você com toda a sua família lá. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço da irmã Zenaide e até a próxima. Em nome de Jesus. Domingo estaremos esperando você lá na Igreja Cruzada Cristã Pentecostal, sede Santa Maria da Vitória, Bahia, rua 2 de Julho, sem número, Malvão. Que Deus te abençoe. Meu muito obrigada e até a próxima.